professor Jordão, Rodrigo, né, que está representando a Unicim, né, e dar as boas-vindas a todo mundo aqui presente. Estamos em 110, né, então eu acho que numa sala de aula fica difícil juntar tanta gente, né, ainda mais pessoas de cursos diversos. Então, agradecer a presença de todos vocês. A gente está no nosso penúltimo dia do WebUni, né? Foi um evento realmente de sucesso. A gente tem mais de 700 pessoas que acessaram esses momentos de discussão online, né, que a gente vem promovendo. E hoje a gente está com um curso de Direito, né, trazendo um tema tão abrangente, tão interessante. E é por isso que a gente teve a audiência, né, bombando aqui, então maravilha. E gostaria de agradecer, né, e passar para a professora Ana Mônica, e antes disso, orientar todos os alunos que possam estar acompanhando o chat, né, a extensão ela vai estar disponibilizando ao longo desse momento o credenciamento online, então, por gentileza, vocês possam preencher, né, para poder a gente validar a presença de vocês aqui nesse momento, e ao final a gente vai estar disponibilizando um questionário de satisfação para que vocês possam estar nos dando feedback e também sugerindo outros temas para esses momentos. Tá ok? Esse material aqui, esse conteúdo que a gente está desenvolvendo nesse momento, vai para o YouTube do UniRN e depois quem quiser pode ter acesso. Então, agradeço mais uma vez, professora Ana Mônica, os demais professores, e aí sejam todos bem-vindos e bom debate. Olá a todas e todos. Para quem não me conhece, vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Ana Mônica Medeiros Ferreira, sou professora do UniRN, advogada, doutora em Ciências Sociais pelo UFRN, doutorando em Direito Público na Universidade do Porto. E em tempos de pandemia, eu acredito que espaços como esses, que foram oferecidos pela extensão do UniRN, são muito importantes, porque ele agrega a participação de diversos professores e alunos, partilhando informações, diálogos, todos eles associados ao contexto do Covid, né? E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, junto do Unicim, esse projeto que eu coordeno, porque os alunos são maravilhosos, é um projeto que eu acredito, é o projeto de extensão mais antigo do UniRN, e eu fico muito feliz, né, e é muito importante dizer que a gente está aqui por causa das ações desse projeto de extensão. E fico muito feliz de estar com esses professores que são mais do que inspiração, são amigos queridos, são professores que trazem não só para o discurso a importância da diversidade, mas eles também têm uma prática e uma atuação que são inspiradoras. Então, eu acredito que esse webinar tem como proposta discutir crise política, pandemia e direitos humanos. A gente espera que possa ser útil a formulação de uma série de respostas que são exigidas nesse momento, não só para quem é da área jurídica, mas das diversas áreas do conhecimento. E antes da gente começar o debate em si, eu queria explicar um pouco como que a gente vai trabalhar, né? É a professora da metodologia. Então, vou explicar aqui a nossa metodologia de conversa. Em virtude do tempo e com o escopo de otimizar a nossa discussão, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer 2 rodadas de fala entre os participantes e 2 rodadas de perguntas. Ao final, a gente vai ter um espaço para as considerações finais. Durante toda a nossa conversa, vocês podem interagir pelo chat, tá? Eu peço que vocês não abram os microfones e interajam pelo chat, que eu vou ler para os professores todas as perguntas, inclusive se podem direcionar para mim, mas preferencialmente aos professores que vão debater com a gente essa temática. Passo a palavra, então, para Rodrigo Mendonça, que ele é o representante da Unicim, para que ele possa falar um pouco sobre o projeto e depois eu volto para continuar a nossa conversa. Olá, Rodrigo. pessoal. Meu nome é Rodrigo Mendonça. Muito provavelmente vocês me conhecem, porque eu já invadi a sala de vocês em algum momento do seu curso para falar sobre a Unicim. É muito comum, é o meu 5º ano no projeto. Então, a Unicim, como a Ana Mônica falou, é o projeto pioneiro do UniRN, ele é o mais antigo, ele tem 14 anos, e só tende a crescer, justamente porque nós trabalhamos com simulações internacionais, promovendo os mais tipos e diversos simulações de organismos nacionais e internacionais. A Unicim, inclusive, é pioneira no sentido de ter comitês simulados pela primeira vez no país. A gente já teve o caso da Suprema Corte dos Estados Unidos, a Rio Mais 30, também temos comitês simulados pela primeira vez no Nordeste, como a Câmara dos Deputados, e assim segue uma longa lista. Nessa edição da Unicim,
histórica, porque é a maior Unicim da história, com 9 comitês. Não vou dizer quais são, porque está no nosso novo site, que vocês podem acessar, unicimrn.com, e também está disponível nas nossas redes sociais. Então, vocês podem dar uma olhada nos nossos comitês, os trailers, que está muito bacana. E ainda abrindo espaço, que temos a Unicer, que é a vertente social da Unicim, que a Unicer é o único projeto do UniRN que possui uma vertente exclusivamente social, que nós levamos a simulação para alunos de escola pública do Rio Grande do Norte. E, com isso, aqueles que se destacarem mais, além de todo o aprendizado, recebem bolsas para simular na Unicim. Então, é uma experiência incrível, não para nós, mas principalmente para eles. Então, é isso. Muito obrigado pela oportunidade e bom debate a todos. Bom, então, antes de passar a palavra para os debatedores, eu queria fazer uma breve contextualização acerca da Covid-19 com os dados dessa quinta-feira, tanto do Brasil quanto do Rio Grande do Norte. Já foram registrados 296.033 casos confirmados da doença em todo o país e 19.148 mortes provocadas pela Covid. No Rio Grande do Norte, são 3.796 casos confirmados de Covid e 170 mortes, óbitos. Lembrando que isso são dados de até ontem, né? Porque os boletins, eles são feitos agora, às 6 horas, então esses números já tendem a aumentar. Claro que temos um número também bem considerável de pessoas que se recuperam da doença. Mas o nosso ponto aqui é dizer que, nesse momento, todas as atenções do poder público e da população em geral deveriam estar voltadas para o combate à doença e à luta pela vida. Porém, além da doença, estamos enfrentando uma grave crise política, e é isso que a gente vai discutir aqui hoje. A crise suscitada pela Covid, além de ter impactos diretos na saúde, afeta também de forma sistemática a economia, a educação e todos os serviços públicos. Suas consequências, elas são agravadas de acordo com renda, localização, gênero, raça, idade e todas aquelas desigualdades que a gente já sabe que o nosso país, né, ele exala desigualdades. São necessárias, então, respostas inteligentes, sensíveis e consistentes de todos os governantes, e a gente não está conseguindo vislumbrar isso, pelo menos no cenário brasileiro. E por não conseguir vislumbrar isso, a gente vê uma desorientação, propostas contraditórias, a população fica perplexa, desorientada, sem saber que atitudes tomar. O que estamos vivendo? Então, é notório que o Estado está em crise. Dentro dessa crise do Estado, eu queria passar, então, a palavra para o professor Marcos Jordão, para ele trazer as suas considerações acerca dessa crise sobre o prisma da ciência política. Olá, pessoas, tudo bom? Boa tarde. 120 pessoas agora, ótima introdução. Ana Mônica, agradecer aqui o convite à Unicim. UniRN está na parceria aqui do meu irmão Marcelo, né? Fica fácil assim debater, Ana Mônica, Marcelo, né? Bem, eu não vou me estender muito aqui, porque são muitas coisas para falar em muito pouco tempo, né? Crise do Estado, né? Direitos humanos, falar, perpassar por ética, etc. Eu separei 5 pontos que eu vou tratar aqui no decorrer do tempo, tá? O primeiro ponto é justamente essa relação da crise que se tem, né? O que é essa crise, qual é a ideia de crise de Estado, né? Então, eu vou abranger, muito mais amplo aqui, tentar fazer uma contextualização da crise do Estado, ética, a crise dos direitos humanos, etc. Né? Lembrar que esses 3 conceitos, essas 3 ideias que se coloca, né, elas nascem de crises. Tá? O Estado, ele nasce para resolver crises dentro das relações interpessoais, né? O Estado, ele nasce justamente para tentar organizar as relações sociais, as relações da comunidade, né? No primeiro momento, a ética, ela tem uma proposta de tentar pensar, refletir sobre as crises que são trazidas pela moral, especificamente, né? E os direitos humanos, ele nasce numa crise humanitária, de uma crise vinda da guerra, né? E eu leio aqui os direitos humanos, evidentemente, no momento do nascedor, pós-Segunda Guerra Mundial. É claro que a ideia de direitos humanos, ela tem muito antes disso, mas não é o caso de se colocar aqui. Tá? Então, eu vou partir de uma perspectiva e vou vestir uma carapuça hegeliana, tá? Aqui, para vocês tentarem entender, ou ter um viés de leitura disso aí, da questão da crise do Estado.
certo? E aí eu entro nas questões do Covid, posteriormente, e a gente vai tratando sobre isso, tá? Então, a gente vai entender que Hegel, né, que ele compreende a história a partir justamente das contradições, conflitos ou de crise, por que não dizer, né? Então, o Estado, ele é crise, né, dentro da história, constantemente ele é posto em crise, posto em xeque, porque as contradições assim determinam, né? Então, vem a questão das ideias, por exemplo, das reflexões, dos ideais, né? E aí, forjando um conceito trazido por Habermas, por exemplo, né, o mundo da vida, né, dele, mas ele utiliza muito bem esse conceito, mas muito da vida, mundo da vida, né, a realidade vai e contrapõe tais ideias, e aí vem as tais crises. Daí porque a gente vê a história da humanidade, uma história de contradições, de crises, assim vai sucessivamente. Né? Vamos partindo desse pressuposto, desse entendimento, vamos entender um pouco aqui essa ideia da crise que estamos vivendo agora e colocando em xeque a ideia do Estado. Né? A gente tem que ir lá para 11 de setembro, tem que compreender que essa crise do Covid, ela, na minha leitura, evidentemente, né, sou eu que estou falando aqui, nas minhas reflexões, a crise que estamos vivendo, essa crise de saúde sanitária, etc., né, ela acelerou determinados tipos de crises que vinham a passos históricos, né, dentro da história. Ele é veloz, mas dentro da nossa perspectiva ele vem lento, né? A partir de 11 de setembro, lá, há quase 20 anos atrás. Tá? Então, ali começa a colocar em xeque determinados tipos de estruturas sociais vendidas, entre aspas, evidentemente, ou forjadas, pensadas, pós-Segunda Guerra Mundial. 11 de setembro traz uma rachadura, traz a fissura, né? A primeira rachadurazinha ali da social-democracia, né? E as questões da globalização, as questões da imigração e assim vai sucessivamente. Né? Então, vai criando determinados tipos de contradições que a história, né, aos poucos, vai mudando de perspectiva. E a gente vê nascer, por exemplo, movimentos de ultradireita que toma conta, né, a partir, primeiro, no discurso de xenofobia e depois se junta a uma reflexão para colocar em xeque o estado de bem-estar social. Né? Então, isso, né, 20 anos na história, nada, né, e na história isso é um movimento muito rápido, para falar a verdade, né? As reflexões dessa forma de Estado vão mudando de configurações. Né? E aí fica um hiato muito interessante para a gente pensar, certo? Porque nós não sabemos o que vem depois. Né? Estava se construindo, depois de 11 de setembro, algum tipo de estrutura para que se coloque como uma síntese, por assim dizer, na leitura hegeliana. Tá? Então, é importante vocês perceberem que o Covid, né, desculpa. Então, dentro do desenvolvimento, vem determinadas propostas, e essas propostas, elas estavam sendo implementadas agora por grande parte dos governos mundiais, ou uma parte significativa em termos de representatividade dos governos da sociedade internacional, né? Vive Estados Unidos, França, Brasil, né? A Espanha antes mesmo desses lugares, enfim, outros, a Itália, né? E vários outros, né? Foram colocadas essas questões. Mas o problema é que as soluções eram soluções de outrora, era uma solução que ainda não, que já fora implementada em algum momento da história, né? E que já tinha sido passada pelo desenvolvimento da história, né? Mas que voltava com novas roupagens, tá certo? Então, a partir do Covid, né, dessa crise que nós estamos vivendo, a grande questão que fica é que aí eu quero entrar num aspecto importante aqui, na ideia das ideologias, né? Se a gente for pensar, o velho Maquiavel já tinha dado uma pistazinha importante de que a gente tem que compreender o Estado da forma como ele de fato é. O Estado é imperfeito, não existe Estados pensados idealmente. O Estado é imperfeito. Né? E aí vem as ideologias com propostas prontas e quadradinhas para serem implementadas. Né? E aí há um debate muito forte que se coloca Estado
interventou, o Estado não interventou, o Estado mínimo, etc, etc. Né? E a questão, gente, que o Covid joga na nossa cara, né, é justamente a ideia da eficiência. O Estado, né, ele não é mínimo ou máximo, o Estado é eficiente. Né? Eu lembro muito da leitura do Amartya Sen, que eu fiz, né, e Amartya Sen ele joga isso na cara de todos os debates que existiam na época. Né? Amartya Sen é um economista, né, ganhador do Nobel de Economia, né, na década de 80, e interessante, porque a Amartya Sen vai dizer isso depende do modo como a sociedade se desenvolve, depende da forma como a cultura social, né, de cada lugar a gente tem que implementar. Então, fazer proposta de estados mínimos, imitando uma escola austríaca, inglesa, americana, etc., isso não cabe em determinados tipos de sociedades, como a nossa, por exemplo. Né? Por quê? Porque nós temos uma configuração social diferente. Isso vale também para um Estado hiperatrofiado, para não ficar somente de um lado. Né? Um Estado um Estado que intervém demais também, a gente pode perceber e ver que a eficiência desse Estado ele não vai trazer nenhuma benesse para as relações sociais. Então, o debate que se tem dessa questão da crise do Estado é justamente como o Estado ele pode se tornar eficiente. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer, né? Tentando ser sucinto o máximo possível, tentando trazer uma ordem nisso aí. Né? Então, o Covid, para encerrar e passar a palavra para Marcelo, o Covid ele vem trazer, acelerar essas mudanças, essas contradições. A grande questão é o que tem, o porvir, né? O que está aí. Né? O que eu proponho para os cientistas sociais, para os filósofos, para vocês também, alunos, tal, né, juristas, etc., é que nós tenhamos consciência de que aquilo que foi posto dentro da história e que as contradições já superaram isso, né, que representava o espírito do tempo de uma época anterior, ou seja, a forma como a sociedade se construiu já não é mais. Tá? Então, é para pensar, e é esse o grande desafio, o que vem, porque é algo novo. Claro que a gente vai pegar as estruturas que já tiveram, né, que já foram postas, mas ela é algo novo, e esse é algo novo o desafio da nossa geração aqui. Tá? Desculpa se eu me entendi, passar a palavra para Marcelo. Obrigada, professor Jordão. Então, para provocar o professor Marcelo Maurício, depois de todas essas contradições que o professor Jordão colocou, Marcelo, quais seriam as perspectivas dessa falência do sistema sob a perspectiva do direito internacional e das relações exteriores, a partir dessas contradições e como o Estado pode ser, que foi colocado pelo professor Jordão? Olá, pessoas. Boa tarde e noite, né, para todos e todas que aqui nos acompanham. Muito legal ver aqui tantos nomes e rostos familiares. Saudações a todos e a todas. Forte abraço, Ana Mônica, Rodrigo, né, Marco Jordão, esse canalha que eu chamo de irmão. E dentro dessa fala, né, quando a Ana Mônica me convidou para falar sobre direito internacional, Covid, fazer esse webinar, eu fiquei naquela, vou ou não vou? Digo ou não digo? Né? Porque, assim, o momento que nós vivemos, e Marco já expôs essas contradições, fez uma contextualização bastante precisa, eu não tenho muitas coisas boas para falar, né? Eu não tenho muitas, como internacionalista que eu sou, digamos assim, não é um momento feliz para quem estuda direito internacional. É claro que aqui eu não estou querendo espantar, né, quem gosta de direito internacional, os alunos que estão aí na graduação de direito ou nas graduações de outros cursos, também gostam de ciência política, gostam de relações exteriores. Claro que eu não estou querendo espantar ninguém, mas diante desse contexto, né, todo pintado, né, pelo professor Marco Jordão e também pela professora Ana Mônica, certamente não são dias bonitos e dias fáceis para o direito internacional. Exatamente porque essa crise do Estado que Jordão pintou agora, né, faz com que vivamos um momento de não internacionalismo. E como, nesse particular, eu concordo com o professor Marco Jordão, quando ele fala que o 11 de setembro, né, foi a primeira fratura, né, a primeira fissura nessa perspectiva. Porque, vejam, até o 11 de setembro, para trás, né, como diria o outro, para trás mente, o pós-Segunda Guerra Mundial, o avanço da globalização, a queda do Muro de Berlim, né,
o processo de avanço de blocos de integração econômica, a constituição de um Mercosul, a constituição da União Europeia, isso, por um breve momento histórico, pintou-se uma perspectiva de que uma sociedade internacional poderia ser montada e essa sociedade internacional poderia ser funcional, poderia resolver os grandes problemas e os grandes desafios não só da sociedade internacional, mas propriamente dos estados nacionais que a compõem, né? Então, depois do 11 de setembro, como o Marco Jordão falou, a gente percebe uma sutil mudança nos ventos, e essa mudança nos ventos vai acelerando, a um ponto de se ter, pelo menos nos últimos 10 anos, né, talvez um pouco menos, essa onda nacionalista. Então, como diria o Campagnolo, né, Humberto Campagnolo, esse pêndulo do internacionalismo e do nacionalismo e internacionalismo. Então, a sociedade internacional vivenciou historicamente essas variações entre momentos de nacionalismo exacerbado, né, e momentos de progressão do internacionalismo. Só que aí, como eu falei, como o Marco Jordão falou, parece que depois do 11 de setembro, esse pêndulo que apontava para uma sociedade internacional eficiente do ponto de vista das organizações internacionais, da montagem de sistemas internacionais de proteção de direitos humanos, sistemas internacionais de proteção ao meio ambiente, a perspectiva democrática como um bastião, um pilar, né, dos Estados democráticos de direito, como o neoconstitucionalismo pintou, né, depois da Segunda Guerra Mundial, parecia que isso ia bem. Aí vem o 11 de setembro, começa a primeira fratura. Vem outros eventos que aceleram, especialmente a ascensão da ultradireita, né, nacionalista, tanto na Europa, mas também nos Estados Unidos da América, né, e também em outras partes do mundo, chegando até a América Latina, né, e a gente vê essa perspectiva onde se tem uma ascensão dessa posição excessivamente nacional do ponto de vista das relações internacionais. E aí a gente vê que a situação da pandemia, a situação do Covid, desnudou tudo isso. Porque a gente vê e aí eu brincando, dizendo, Mônica, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou, será que eu não vou? Porque eu não tenho coisas bonitas para falar, no sentido de que esse sistema, e aí eu até conversei contigo ontem, né, Mônica, eu queria muito falar de direito internacional, todavia acho mais preciso falar de ciência política, porque a gente vê que os grandes tratados internacionais, as grandes redes de proteção, juridicamente falando, do direito positivo, esses tratados, essas redes, elas estão em frangalhos, elas estão sendo erodidas com o passado, né, como eu falei, da ascensão do nacionalismo, mas também desnudadas agora em épocas de Covid-19. Porque, veja, o que é que a gente está vendo, o que é que a gente está assistindo nos dias de hoje nos noticiários? A gente está vendo um verdadeiro salve-se quem puder para conseguir respirador, né? E quando eu digo salve-se quem puder, não é do ponto de vista das pessoas, dos indivíduos, mas do ponto de vista dos estados nacionais. Cada um corra atrás do seu. A gente não vê uma colaboração, uma cooperação internacional assertiva, no sentido de ter corredores humanitários para distribuir insumos hospitalares. A gente não vê corredores humanitários para distribuição de respiradores. Como o Marco estava falando, essa questão do Estado máximo e o Estado mínimo. Na sociedade internacional, a gente está vivendo um certo não-Estado. O que é que eu quero dizer com isso? A ONU, que seria a principal representante, o principal exemplo de um sistema internacional pulsante e funcional, ela não está conseguindo organizar os países no sentido de distribuir mantimentos, distribuir ajuda humanitária, de distribuir quem vai ter preferência na hora dos respiradores e quem não vai ter. É o famoso salve-se quem puder. Então, nesse individualismo nacionalista, o que é que está acontecendo? País atravessando o país para poder pegar o respirador que um outro país já comprou. Então, você tem exemplos na mídia de diplomatas, não vou ficar citando países aqui para depois eu não ficar dando nome aos bois, mas a gente tem exemplos de diplomatas que ficam dentro de aeroportos, dentro de estações de distribuição de carga, abordando representantes farmacêuticos dizendo, não manda esse carregamento para tal país porque eu pago o dobro. Então, a gente vê
o famoso salve-se quem puder, né? Então, esses países economicamente e militarmente mais fortes conseguem montar operações gigantescas de cinema de Hollywood, né? Falei uma palavra que não podia. Operação de cinema para você poder importar respirador, trazer respirador com corredor militar e, como eu disse, a gente vê atores internacionais importantíssimos praticando pirataria moderna, né? No sentido de você atravessar a importação e exportação de outros países. Então, meu povo, hoje eu vim no modelito Cavaleiro do Apocalipse. Brincadeiras à parte, eu estou tentando mostrar para vocês que não é um momento tão onde a gente possa ver uma ordem jurídica internacional sendo respeitada. A gente tem uma sobreposição do político ao jurídico. A gente tem uma sobreposição de elementos econômicos ao jurídico. Como eu falei, essa rede de tratados, ela não está se mostrando suficientemente eficiente para fazer garantir que se chegue ajuda humanitária onde se deve chegar, né? Mônica, me controla o tempo aí. Se eu estiver falando muito, me fala, tá? Mas eu queria... Tem o tempo ainda? Pode falar. Tá tranquilo. Se você quiser encerrar e a gente partir para outra rodada, você fica à vontade. Perfeito. Então, assim, eu vou fechar a minha fala só com mais um ponto, né? Só com mais um ponto. Para vocês perceberem como esse sistema está em perigo, para vocês perceberem como isso está sendo desafiado nos tempos de Covid-19, e aí, tanto eu, Jordão, Mônica também, a gente gosta muito, não sei vocês, mas para mim isso é uma realidade. Quanto mais eu estudo, mais eu volto para os clássicos. Não sei se acontece com vocês também, né? Mas assim, a gente percebe que obras clássicas do direito internacional, né? Como a da Guerra e da Paz do Hugo Grotius, né? Como o Francisco de Vitória, como o Francisco Soares, como o próprio Hans Kelsen, o Humberto Campagnolo, que eu já citei, né? A gente percebe que cada vez mais a gente se apega a esses clássicos. Por quê? Eu estou falando dos clássicos. Quando a gente fala dos clássicos, a gente vê que a pergunta que permeia qualquer internacionalista, a pergunta que não quer calar para esses grandes autores do direito internacional é uma só. A pergunta é: como pacificar a sociedade internacional? Né? Como pacificar a sociedade internacional? É esse o enfrentamento que os grandes autores, os grandes pensadores do direito internacional tentam encarar, como pacificar a sociedade internacional. E aí eles vão dar, claro, as suas ideias, as suas teorias, levantar suas hipóteses. Eu me lembro muito fortemente de duas hipóteses bastante vencedoras do ponto de vista teórico, claro. A gente vê, por exemplo, uma certa ideia de cosmopolitismo tão presente no Immanuel Kant, que Jordão está aqui para falar melhor do que eu, né? E a gente vê uma ideia também de universalismo federalista tão presente no Hans Kelsen, né? No Hans Kelsen. E aí a gente percebe que tanto uma proposta quanto outra, né? E olha que o Hans Kelsen é o que está mais preciso, né? É o que é mais presente, assim, dentro de um federalismo à la ONU, que não é um federalismo, mas é claro, é algo que a ONU um dia gostaria de ser, uma federação acima dos Estados nacionais, né? Uma federação acima dos Estados nacionais. Então, quando a gente olha para essa perspectiva dos clássicos do direito internacional, sugere-se, e eu estou terminando, sugere-se a seguinte proposição, né? Para você pacificar a sociedade internacional, é necessário acabar com a dicotomia nacional e estrangeiro. É necessário acabar com a dicotomia nacional e estrangeiro. Porque quando você fica nós nacionais e eles estrangeiros, quando você fica nessa perspectiva de que existe o nós e existe o eles, você está preponderando a perspectiva de uma competição. Você vai temer a ameaça estrangeira, você vai afastar o que é estrangeiro e tentar manter o que é nacional. É exatamente o que está acontecendo nos dias atuais, como o Jordão falou, agravado começado no 11 de setembro, mas agravado com as crises migratórias, agravado com o Brexit, agravado com a falência do Mercosul, agravado com a ruptura de relações entre Brasil e Venezuela, né? Então, assim, são vários os exemplos mundo afora onde você vê que o que está em voga, o que está em moda, o que está na modinha de hoje é a postura nacionalista tão presente, por exemplo, na proposta brasileira atual do governo Bolsonaro, né? Na proposta do Donald Trump, do governo norte-americano, tão presente em Israel, né? Presente historicamente em Israel,
tão presente no Brexit, né, que se deu na Inglaterra, e também, claro, na ascensão do Viktor Orbán na Hungria, a Turquia não fica atrás. Então, são vários e vários os exemplos que eu mostro que, quando se fala que pacificar a sociedade internacional é acabar com a dicotomia nacional e estrangeiro, isso está longe pra caramba, né, meu povo? Isso é muito longe dos tempos atuais. Desculpa aí me alongar, galera. Eu digo que Jordão fala muito, mas no final do dia acho que sou eu. Não, professor, foi ótima a sua fala. Agora a gente teria uma rodada de perguntas. Por enquanto a gente não tem perguntas, mas temos 2 comentários que eu vou deixar registrado. O comentário do João Miguel, que ele disse que o Flávio Dino pode ser um bom exemplo disso que foi comentado pelo professor Marcelo, e Renato Gugel, que faz o comentário que até em Hobbes dá para extrair um pouco também desse comportamento. Então, como a gente não tem perguntas, eu vou seguir no nosso debate e sigo dizendo também para quem está nos acompanhando que vocês podem mandar as perguntas que a gente faz sempre ao final de cada rodada. Outro eixo importante da nossa conversa é o que diz respeito à violação de direitos humanos no contexto dessa pandemia. Por quê? Porque é comum que a pandemia, né, o vírus, seja tratado tão somente como um tema de saúde pública, né, e para alguns, tema de economia. Mas que é muito importante a gente entender que é um tema essencial no trato dos direitos humanos. Por quê? Porque, entre outras razões, como a gente está discutindo aqui, causa um impacto imenso nos regimes democráticos. Então, apesar desse declínio que o professor Marcelo bem constatou, né, do multilateralismo, que já foi evidenciado nos anos que precederam a pandemia, mas agora com a pandemia a gente tem essa noção que o professor colocou muito bem. Eu queria dizer que, ainda assim, com todas as dificuldades, a gente ainda tem registrado o papel importante que algumas organizações internacionais têm feito, né, reunindo esforços e energias para oferecer aos estados alguns parâmetros para contribuir com a minimização dos efeitos negativos das medidas, né, tomadas pelos diferentes estados, e principalmente no tocante à violação de direitos humanos, né? Notadamente, essas organizações, elas estão preocupadas com a violação do direito à saúde, direitos e liberdades fundamentais, e um documento muito importante que surgiu dentro desse contexto é a Resolução 01 de 2020, do Conselho Interamericano de Direitos Humanos. E outra questão recente, né, diz respeito ao governo brasileiro agora, que está sendo alvo, né, mais uma vez, da Corte Interamericana de Direitos Humanos por suas ações. Então, eu queria, nesse novo bloco, né, nessa nova rodada eu estou me sentindo quase como uma apresentadora, né, nesse novo bloco de discussões, para a gente focar realmente na questão dos direitos humanos e na violação. Então, eu queria começar primeiro com o professor Marcelo Maurício para discutir um pouco desse contexto de violação de direitos humanos, porque que sempre numa crise, né, a gente acaba tendo violações de direitos humanos, e por que a responsabilização é tão dificultosa, né? Essa semana no Brasil a gente teve aquele caso do jovem, né, lá no Rio de Janeiro, um caso de um jovem negro dentro de uma favela, dentro da sua própria casa, né? A medida de isolamento é ficar em casa, mas mesmo em casa, as balas perdidas encontram corpos negros. Então, assim, e que ponto existe aí uma relação que a gente pode fazer entre a violação de direitos humanos e a responsabilização do Estado brasileiro? E aí, se você puder conversar um pouco com a gente, tanto no contexto internacional como local, por favor, fique à vontade. Aninha, é só para ver que Emily fez uma pergunta para a Marcela aí que eu achei interessante. Ah, eu não vi. Porque ela já fez no final, né? Mas então, já pode ser colocada nesse contexto também dos direitos humanos. Emily pergunta o seguinte: professor, então o fim da dicotomia nacional e estrangeiro seria sua ideia de solução para a pacificação da sociedade internacional? Ela faz essa pergunta. Eu queria, então, Jordão, fazer com que Marcelo respondesse essa pergunta já dentro da fala dele, do segundo bloco, porque eu estou começando a ficar preocupada com o tempo, tá bom? E depois eu vou introduzir a sua fala para o segundo bloco. Obrigada. Valeu, Mônica. Obrigado, Emily, pela pergunta. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível e abarcar o máximo de elementos possível aqui. Mas se eu me esquecer de alguma coisa, você me cobra, tá? Você me cobra depois, Mônica. Então tá.
Veja, Emily, não sou eu que proponho essa quebra da dicotomia nacional e estrangeiro. Como eu falei, isso está na literatura especializada, clássica, né? Isso está, por exemplo, muito fortemente pintado em algumas passagens do Hans Kelsen, por exemplo, né? Mas não só o Hans Kelsen. O próprio Kant, imagino que também isso, Kant e Kelsen, né? Então, são proposições, né? Proposições. Então, não sou eu. Se eu for expor minha opinião aqui, aí fica muito grande, né? Na minha opinião, né, Emily? Mas aí é isso. Eu tenho, sim, uma tendência, uma quedinha, uma paixonite, né, um crush, como diz os jovens hoje, claro, pelo direito internacional, né? Então, eu tento ver, para pensar a sociedade internacional, esse alinhamento entre direito internacional e direito nacional, entre relações exteriores e relações interiores. Eu acho que tem que ter uma sintonia, tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma ponte de transição aí, né? Nesse ponto pareço até um pouco com o professor Marcelo Neves, né? Quando ele fala em construção de pontes de transição, né? Mas aí, Emily, eu vou me conter um pouco para não ficar aqui dando os meus pitacos, né? Claro que eu acho que qualquer tipo de solução, por exemplo, para o contexto da pandemia, tem que transitar do nacional para o internacional e do internacional para o nacional. Então, eu acho que tem aí uma necessidade de equilíbrio. Bom, mas até para ajustar minha fala anterior, né? Eu até quero me reformular aqui no sentido de que eu não estou aqui demonizando o nacionalismo é ruim e o internacionalismo é bom. Me entendam bem. Eu estou tentando colocar aqui, exatamente dentro da pergunta da Emily, essa questão do equilíbrio. Porque ao direito internacional também não interessa, em forma alguma, eliminar as soberanias nacionais. O direito internacional é uma questão de coordenação de soberanias internacionais e não de eliminar soberanias internacionais. O problema é o nacionalismo exacerbado, né? O nacionalismo exacerbado. E aí a gente sabe que, acho que o melhor conceito de nacionalismo para mim é o nacionalismo com alteridade. O que é que eu quero dizer com isso? A minha raiz nacional é importante, mas eu também tenho que reconhecer que outras nacionalidades são tão importantes quanto. Então, assim, me preocupa muito quando alguém chega e coloca país tal acima de tudo e de todos, né? Porque aí você está falando de quê? Imagina se todos os países do mundo chegam e dizem a mesma coisa. Brasil para os brasileiros, americano para os americanos, francês para os franceses, Alemanha acima de tudo, França acima de tudo, Japão acima de tudo. Vocês estão entendendo para onde a gente vai isso? Sempre que houve exacerbamento de nacionalismos, a história nos mostra que isso não dá certo. Isso acaba em guerra, né? Isso acaba em guerra. Então, a palavra é essa, exacerbado. Geniel comenta aí, né? Porque aí tem a questão de um autoritarismo, a questão de um imperialismo. Isso não é bom. Então, não é disso que eu estou falando. Mas, assim, sendo fiel à minha resposta e sendo fiel à minha fala, Mônica fala da questão dos direitos humanos, né? Finalmente eu cheguei, Mônica. A questão dos direitos humanos. Eu sou um pouco mais pessimista do que Ana Mônica, nesse sentido. Realmente, eu entendo de onde ela fala que esses organismos têm um funcionamento. É claro que sim, acho que, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem um papel fundamental, tem um papel primoroso, muito importante, né? Também sistemas tanto o sistema Genebra, né, quanto o sistema AIA de direito humanitário precisa estar funcionando e eles têm o seu esforço, têm a sua matriz de funcionamento, né? Na minha fala, só o que eu quis pontuar é que eles funcionam com muita dificuldade. Eles meio que nadam contra a correnteza, não há uma fluidez no funcionamento desses órgãos. Então, você está falando, por exemplo, da denúncia que o Brasil recebeu, no sentido de que a Corte Interamericana de Direitos Humanos recebeu essa denúncia no sentido de como o Brasil está levando essa crise, né, da pandemia. Também outros países também estão, assim, entre aspas, sendo investigados como se comportaram na crise, né? Então, a gente acaba vendo que isso é meio ainda um ranço, no sentido de que, para muitos países, para muitos estados nacionais, eles fazem nem aí, dão de ombros para essas denúncias, né? E na hora da condenação, a condenação, para muitos, ainda é uma condenação muito emblemática, assim, muito representativa. Não é uma condenação
como muitos queriam, né, e gostariam de ter uma ação efetiva dentro de um determinado Estado nacional. Como eu falei, o direito internacional não aponta para o Estado nacional e suprime a sua soberania, né? Então, o direito internacional ele tem que coordenar. Por isso que na hora da punição, a punição é o quê? É uma censura. A punição é o quê? É uma reprimenda. A punição é de caráter muito mais, como eu diria, muito mais emblemático, né, do que uma punição efetiva, política. Quando muito é uma questão econômica, de embargo, de indenizar, de pagar uma quantia. Então, essa situação, né? E aí, terminando minha fala, quando Mônica fala que nesses momentos difíceis os direitos humanos sofrem, né? Concordo com ela. É nesse momento que a gente testa o nível de civilização, né? Dividir entre civilização e barbárie, né? O nível de civilização da sociedade nacional ou da sociedade internacional. No sentido de que, exatamente quando você olha para dentro dos grupos minoritários, para os grupos vulneráveis na sociedade, esses são os primeiros a morrer em crises, né? Especialmente as humanitárias. Então você tem, como Mônica falou, a questão dos corpos negros que continuam em casa, mas sofrendo balaços perdidos, né? A gente tem as crises migratórias, por exemplo, nos Estados Unidos e em outros países da Europa, você tem campos de imigração que mais parecem campos de concentração e a Covid tomando conta disso e ninguém fazendo nada, né? Não sei se vocês sabem, notícia fresquinha, saiu hoje no Jornal da Tarde da Globo, que 4.200 brasileiros ainda estão no mundo sem conseguir voltar para casa por inabilidade do Itamaraty, né? Do Itamaraty brasileiro. Então, 4.200 pessoas ainda não conseguiram voltar para casa, mesmo querendo, e já se passam o quê? 2 meses, 3 meses, né? Então, esses grupos sofrem muito. Eu cito o exemplo da crise migratória e os campos de imigração dentro da Europa e dentro dos Estados Unidos. Você tem separação de famílias, né? Mãe para um lado e filho para o outro. E quando você joga o tema Covid, né? Dentro de um campo de imigrantes, você tem aí uma condição muito perigosa, porque ali pode morrer muita gente de Covid, já que eles estão com sua liberdade de ir e vir cerceadas, né? Então, assim, tem várias crises, né? Tem vários exemplos de crise. Como eu falei, a própria distribuição de respiradores e a própria distribuição de insumos hospitalares tá um famoso Deus nos acuda. Então, determinados países não hegemônicos têm uma dificuldade tremenda de conseguir determinado material. E, juro, terminei, isso é um reflexo muito forte da desindustrialização dos países, transferindo tudo para a China. Então, ao invés de eu incentivar indústrias nacionais para produzir respirador, antes da Covid eu compro lá da China. E agora que todo mundo está comprando da China, a China está tendo que manter o seu estoque nacional, ele vai primeiro abastecer a China para depois exportar, né? E aí, no conta-gota, você tem praticamente que pedir, pelo amor de Deus, para a China vender um respirador. E aí, mais uma vez, entra a inabilidade do Itamaraty brasileiro, que não consegue fazer um bom diálogo para comprar respiradores. E aí os estados, como foi dito aqui, alguém chega e fala que o Maranhão teve que mandar respirador para a Etiópia para poder receber respiradores aqui no Brasil. Então veja o drible que tem que dar, ao invés de você ter isso mais fluido, né? Isso mais normalizado dentro da coordenação internacional e dentro da coordenação nacional. Pronto, falei. Obrigada, professor Marcelo Maurício. Eu acho que você estava lendo as perguntas, né? Então, você já respondeu todas na sua própria fala. Então, não vamos mais ter as perguntas direcionadas a você nessa rodada. Eu queria passar a palavra para o professor Jordão, para ele discutir um pouco exatamente essa relação que você já colocou, né? Na perspectiva de um conflito humanitário atual, sob a perspectiva da ética. Então, estamos numa nova ética. Como é que a filosofia vê esse fenômeno que o professor colocou? E aí, terminado isso, eu queria pedir para o pessoal que tiver perguntas, já mandar logo, tá certo? Porque aí a gente vai responder as perguntas e já vai passar para o nosso eixo final. Obrigada. Tem mais coisa para falar? Marcelo falou tudo aí. Não precisa falar mais. Ele falou um pouquinho. Sorry, brother. Não, meu irmão, massa demais. Gente, ó, eu sou um fanático por fundamentos, né, por livros, etc. Então, antes de... vai ser rápido a minha questão, vai ser bem pessimista também, vou preparando a galera, mas assim, ó, sobre questões de nacionalismo, dos estados-nação e tal, né,
A Crise do Estado-Nação está aqui. Esse livro é interessante porque está dentro da contextualização da superação do Estado-Nação, então quem tiver interesse está aqui. O que Marcelo falou está presente em muitas questões aqui, Carl Schmitt, né? A teologia política, o conceito político, tem outros livros aí, evidente que não vou tirar todos, tá? A parte pelo recomendo direito, muito Carl Schmitt, viu? Muito bom. Aqui o Kelsen, que ele falou também, né? E uma representatividade interessante, né? Que é o Morgenthau, né? Que ele talvez traga essa fala, não do nacionalismo exacerbado, mas um realismo político bem cru e cruel, e que ele percebe deixa claro, né? Esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Que no final das contas, dentro das nações, é isso que ele faz, a leitura que ele faz é que, se tiver um momento de crise, é evidente que as relações políticas internacionais deixam de ser internacionais e passam a ser nacionais, ou seja, nação contra nação, e não de uma sociedade internacional. E isso explica muito aí, né, nesse livro A Política entre as Nações, o que Marcelo falou, né? Uma perspectiva, entrando agora na reflexão que a Aninha trouxe para aqui, né? Dentro das relações, claro, dos direitos humanos, uma política, uma crise como essa, uma pandemia que nós estamos vivendo, ele escancara, evidentemente, as nações que são desiguais em vários sentidos, né? Os sentidos, aí vai desde o sentido da educação, da saúde, e no sentido moral especificamente, né? Por isso que eu digo a vocês, momentos de crise trazem reflexões éticas fundamentais, né? A ética nada mais é do que uma reflexão crítica sobre os momentos em que estamos vivendo, né? Então, nos leva a pensar. Beleza? Então, os direitos humanos eles já estavam, né, desde sempre, graças a umas questões de ordem prática, da eficácia, também das fundamentações e das questões de ordem prática, no final das contas, né? Antes realmente da pandemia, e agora se estrutura realmente e se coloca, de fato, a grande crise que essa fundamentação dos direitos humanos dentro da sociedade que vivemos, ela se torna patente. Né? Mais uma vez, a realidade se impondo às questões das ideias e do âmbito dessa tentativa universalista. Né? Então, dentro do âmbito da ética, é claro que vai haver tem mudanças, já tem as reflexões, né? Mas eu tenho uma visão muito realista, para não dizer pessimista, das relações sociais, da mudança, do desenvolvimento, né? Porque, claro que no primeiro momento, e quando a gente fala de reflexões, há alguns pontos, né, vai vir a reflexão, já está vindo a reflexão, a problematização e a necessidade da mudança. Mas a gente vê, e a gente olhando a história, né, de forma racional, sem ter as paixões, sem viver no meio do furacão, né? Marcelo, uma vez a gente conversando um dia desses, recentemente, e ele diz, é difícil, é chato, é ruim viver a história, né? No sentido de que a gente está no olho do furacão, a gente está sentindo essa angústia, né? Esse desespero, nós temos que pensar isso dentro da angústia, e isso é muito complicado e difícil, né? Então, a gente indo por um caminho mais racional e de reflexão, a gente percebe que sim, pode haver algumas mudanças sensíveis nas relações éticas, né? E mudanças morais, de forma de perceber e olhar o mundo. No entanto, há uma repetição constante. Vamos falar da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, podemos falar por crises sanitárias muito próximas a essa, as tecnologias elas se adaptam, né? Mas nós ainda permanecemos nos mesmos vícios, né? Ainda permanecemos destruindo aquilo que nos sustenta, por exemplo, a questão da natureza, né? A forma sensível da sustentabilidade. Essas crises sanitárias mostram cada vez mais que é culpa nossa, né? São animais. Quando se diz a criação humana, não, é criação nossa, não no sentido laboratório, mas é no sentido, no final das contas, de uma construção de uma falta de escrúpulos, de moral, evidentemente, da nossa relação com a natureza, né? Então, Valéria, perfeito, assim, é uma questão voltada para a ideia da necropolítica, de fato, é algo efetivado, e a gente faz
de não mudar e de justificar o injustificável, né? A gente vive um momento em que as pessoas, muitas pessoas, né, e o nosso líder como presidente, tentam justificar o injustificável, de uma maneira em que a gente se perde de tantas loucuras e confusões, né? Que a gente tenta racionalizar uma coisa, a gente percebe que é perda de tempo, tá? Então, a questão ética também vem acelerar, como na minha tese inicial, certo? Que nós temos que nos adaptar, né, a essas novas realidades, tá certo? Então, essa questão que nós estamos tendo agora, esse não contato que nós estamos vivendo agora, ele vai se tornar lugar comum, né? Uma nova peça de roupa já está na nossa vida, a máscara, né? Convivermos mais com delivery, ou seja, as relações sociais vão mudar, na educação, na alimentação, né? Então, a realidade se impõe nessa questão. Para muitos alunos aí da administração, por exemplo, as empresas vão ter que se adaptar, né? Se adaptar a essa nova forma. As que não se adaptaram vão colapsar, né? E aí é essa reflexão que se tem e a forma como nós vamos nos guiar e nos determinar pelo mundo, né? Então, eu sou muito pessimista dentro dessa perspectiva, olhando para a história, a mudança das formas morais ou as reflexões éticas que nós vamos colocar. As ideologias, mais do que nunca, e concordo com a leitura de Marcelo, esses nacionalismos exacerbados, eles dão muito mais respostas, no sentido de respostas fáceis, né, caminhos fáceis para superar a crise, do que realmente algo que funcione de fato, né? Daqueles líderes que vão lá e dizem, ei, não é por aí, a gente tem que ter um determinado sacrifício, a gente tem que mudar as visões, as perspectivas. Então, esse olhar sobre o mundo, essa questão moral, da forma como nós colocamos, tende, para falar a verdade, se agravar. E esses nacionalismos, a forma como a gente entende o mundo, né, ela, no primeiro momento, claro que a gente vai se sentir sensível, mas, de novo, na primeiro contraponto que isso vai trazer, algo que fira as nossas ideologias, a gente vai dizer, epa, peraí, já passou o vírus, já passou a crise, e vamos voltar, né? Então, aqui, a grande questão é justamente essa. No primeiro momento, nós vamos ter esse sentido de solidariedade, mas no segundo momento, em que começar a pisar e trazer problemas mais sérios, e surgir problemas mais sérios, eu acho que as questões morais essenciais ainda permanecem. Né? Então, as relações estão terminando, né? Como o velho Carl Schmitt coloca, que não concordo com nada com ele, quando eu falo velho é porque ele é antigo mesmo, tá? Justamente coloca uma relação política de amigo e inimigo, né? Nessa relação em que, no final das contas, tem que sobreviver aquele que grita mais, e que eu tenho que encontrar o inimigo. Veja, a política atual do nosso presidente é justamente isso, eu tenho que ter o inimigo para combater, para reafirmar aquilo que eu estou falando, tá? Então, essa condição que perpassa a política, e Marcelo foi muito feliz quando falou que a política perpassa o direito, está acima do direito, eu também digo que a política ela está determinando as noções éticas, né? Porque muita gente está defendendo determinadas coisas indefensáveis, a gente está defendendo ou contrapondo, né, o uso de um medicamento que é prejudicial, de um medicamento que não tem comprovação científica nenhuma, mas eu defendo isso, né, e até tomo esse remédio para comprovar de que o líder máximo está certo. Ou seja, isso passa por um caráter ético muito forte, certo? E, por outro lado, também abomina determinados tipos de situações em que, não, eu tenho que fechar os olhos para isso e eu nego qualquer coisa que aquela outra pessoa o diga. Então, está moldando o nosso caráter moral. Ou melhor, pior no caso, reafirmando determinados tipos de questões morais que não é legal de ser colocado ou que é retrógrado. É retrocesso, tá entendendo? As morais, as reflexões éticas e as morais, elas devem e deveriam tender a um progressismo, e não a algo retrógrado, né? Então, a política também está determinando as questões morais, tá? Eu vou falar, já são 18 horas, por isso que eu vou parar. Desculpa interromper, tá? Porque a gente ainda precisa fazer as nossas considerações finais. Só uma coisinha, mandar um beijo para todo mundo aí que está falando, obrigado, vocês são demais.
Pessoal, agradeço demais. A gente tem muitas perguntas, tá certo? Eu vou só fazer um pequeno recorte, porque quando eu falei da questão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu estava me referindo à recente denúncia que tinha sido acatada, referente a um cumprimento de sentença daquele caso da guerrilha do Araguaia, que inclusive tiveram vários TCCs, né, dos alunos do curso de Direito sobre esse tema, muitos inclusive que participavam da Unicim, eles estudaram. Então, como tiveram atos recentes por parte do presidente da República, que veio a homenagear uma daquelas pessoas envolvidas na guerrilha, então isso está... a Corte Interamericana, ela recebeu a denúncia e isso está em tramitação na Corte. A gente recebeu várias perguntas, eu vou dizer aqui quais são elas, e os professores eles vão responder já nas suas falas de considerações finais. Rodrigo pergunta, como vocês classificam o momento atual no cenário político brasileiro? Tendo em vista que muitos especialistas, tanto nacionais quanto estrangeiros, classificam o movimento não apenas de extrema-direita, mas como o termo bolsonarista, um grupo que desacredita tanto da mídia no geral, quanto dos próprios organismos internacionais, quanto a OMS, que está coordenando os cuidados da pandemia global. O Brasil pode encarar perceptíveis rupturas nas relações internacionais? A gente também tem outra pergunta de Gabriel Cavalcante, sobre um prisma do internacionalismo. É justo a China se aproveitar do enfraquecimento econômico dos outros países para comprar, por exemplo, portos? E também foi feita uma outra pergunta de Jade Maria. No ponto em que estamos, o que pode ser feito para não chegarmos num colapso total do Estado? E como fazer para que as pessoas entendam melhor essa situação que estamos passando? Tem uma outra pergunta também, porque... é um comentário. Sinto que estamos faltando com informações e levando a uma confusão e ignorância das pessoas durante a pandemia. Emily também faz uma pergunta, né? Em tempos de crise estatal e pensamento individualista estatal, tendo em vista a grande dependência nacional econômica, como conseguir se reerguer? Certamente temos dificuldades, entendendo o momento político vivenciado e não visualizando estratégia que auxilie o Estado. A gente ainda tem outra pergunta de Janiele. Janiele pergunta... passei aqui. No início, você falou sobre a guerra nação contra nação, mas no Brasil, o que dizer sobre luta, guerra estimulada para com os seus? São algumas das perguntas, tá, pessoal? Não consegui ler todas, porque realmente a gente já está ultrapassando o nosso horário. Então, Posso falar primeiro, antes que Marcelo acabe com o mundo? Oi? Posso falar eu primeiro? vou passar, com certeza, mas antes eu queria também falar um pouquinho, porque eu acho que toda essa reflexão, ela serve também de estímulo para debates, para que a gente possa refletir um pouco o que a gente pode fazer, né, para enfrentar a crise, e o que a gente pode fazer no sentido de otimizar nossos esforços para trazer soluções para o nosso país e para o mundo, né? Então, eu penso sempre que a solução para todos esses problemas, principalmente esses problemas políticos, elas perpassam por dois eixos, né? Que é o eixo da educação e o eixo da ação política. Então, esses dois eixos são essenciais, e aqui eu não só vou falar como professora, educadora, mas como cidadã, é muito importante que a gente possa trabalhar nas duas frentes. Na frente da educação, não precisa ser professor para disseminar a ciência, as informações corretas e a verdade, né? Mesmo nesse contexto de pós-verdade, nesse contexto de fake news, o papel da educação é essencial. E qualquer cidadão é multiplicador de informações que vão ser valorosas para a defesa da democracia. Então, esse é um ponto essencial. E a ação política, ela não precisa ser aquela político-partidária. Esse também é um ponto importante. A ação política se faz, todos vocês aqui que estão assistindo, né, de repente conversando sobre o contexto político, disseminando as informações. Existe uma lacuna imensa na formação política dos cidadãos brasileiros, né? Claro que isso ocorre na escala global, mas no Brasil a gente tem uma deficiência de formação. Então, eu acho que passar por essas duas vertentes se faz essencial, né? Se faz realmente muito importante. Então, fechando aqui o contexto de perguntas, e eu vou passar primeiro para o professor Marcos Jordão, para depois o professor Marcelo Maurício, e depois o Rodrigo para as considerações finais da Unicim. Eu fiz duas perguntas, né? Para o professor Marcos Jordão seria:
com todas essas questões que foram suscitadas, a gente pode pensar nessa ética pós-pandemia ou ainda é precipitado pensar numa ética pós-pandemia? Será que a gente ainda não vivenciou o suficiente para já pensar esse futuro? E a minha pergunta para o professor Marcelo Maurício, que eu vou pedir para eles já falarem um na sequência do outro, por causa do nosso tempo, seria o seguinte: qual o futuro das relações internacionais, frente a todas as perguntas que a gente já viu aqui, né? É possível prever um futuro ou acha que realmente o nosso futuro ele vai estar na perspectiva do Estado Nacional e não vai ser possível falar dessas relações como a gente estudou até hoje? Então, queria que vocês utilizassem os seus minutos finais para essas considerações. Passo a palavra para o professor Jordão. Obrigado, Aninha. Como sempre, arrasando suas colocações. Eu concordo com tudo que você falou, corroboro. O pessoal está sentindo falta de Everton, realmente. Eu também sinto falta de Everton aqui, para me contrapor, porque os últimos debates... Pelo amor de Deus. Não, os últimos debates que a gente teve, eu era o pessimista, ele era o positivo, era o cara que trazia a possibilidade, né? O positivo da coisa, eu era o negativo, eu era o positivo, né? O otimista da galera. Então, era bom contrapor, tá? Então, vamos lá. Eu fiz algumas questões, é evidente que eu vou só dar pinceladas e responder a Diana no final, tá? Então, primeiro, a questão do bolsonarismo é fundamental, esse termo, sabe, gente? Gente, volta a Nietzsche, né? Mas eu vou deixar ele quieto hoje, porque senão eu vou me empolgar. E tem um texto muito bom de Nietzsche que fala sobre isso, inclusive, gente, que é justamente sobre o último homem, né? Que está presente justamente no Assim Falou Zaratustra. Leiam, busquem na internet que está isso aí. Então, veja, a questão do bolsonarismo, rapidinho. O bolsonarismo é uma expressão que supera e suplanta o Bolsonaro, né? Ele não contrapõe a ideia da extrema-direita. Ele é representante da extrema-direita brasileira, com todas as particularidades que essa extrema-direita brasileira nos traz. E, principalmente, as contradições, né? Contradições, principalmente no âmbito da moral, certo? E de que impõe um tipo de moral específico. Então, o bolsonarismo, ele está além de Bolsonaro, né? Estava antes de Bolsonaro, mas Bolsonaro representa justamente isso, né? Tem muito mais a dissertar sobre isso, mas não quero entrar, né, nessa questão. Nas questões econômicas, entra duas questões aí, em termos das infraestruturas, né? As questões de o que, dentro das relações políticas, né, e econômicas, o que fazer, né? É nesse momento que muita gente aproveita também questões ideológicas, dizer que o Estado tem que intervir de tal maneira. Por isso que comecei falando com a ideia do Estado eficiente, né? E no momento que estamos vivendo, evidentemente que o Estado é fundamental. Então, a questão dos incentivos de empresas, incentivos a consumo, de se pensar uma coisa que eu falo há um certo tempo, desde que eu li Suplicy, né, da renda universal, renda mínima universal, ela é urgente, né, nesse sentido, e não é questão de comunista, isso é questão, inclusive, de manter o capitalismo. Quem diz que isso é questão de comunista não entende o que é comunismo, muito menos como é que a engrenagem do capitalismo funciona, né? Então, essa questão de uma renda mínima no Brasil tem que tem que ser posta, tá? E tem que ser posta em discussão. É evidente que não passará, porque não é a característica do nosso, dos deputados, senadores, etc., né? Do nosso legislativo. Perfeito. Né? Outro ponto que coloca é a questão que a Ginela falou da guerra entre Estados, hoje o que é. O Carl Schmitt faz uma crítica interessante à questão dos liberalismos, principalmente sobre o aspecto de que a substituição da guerra por diplomacia, a questão da guerra, como se coloca, é uma guerra disfarçada, né? O liberalismo, ele vive em guerra, é necessária uma guerra. Aí vai guerra comercial, faz a guerra entre indivíduos nas competições, etc. Então, é ilusão dizer que o liberalismo trouxe paz, pelo contrário, ele incentiva a guerra. Inclusive a guerra entre nações ou a guerra entre grupos específicos, porque isso produz também para o capitalismo, tá? Essa é uma das contradições que o capitalismo e o liberalismo se coloca, tá? O outro é a questão da ética pós-pandemia, sendo bem direto, desculpa a demora, mas a ética pós-pandemia é muito cedo para nós pensarmos sobre isso, não pensarmos, não quer dizer para pensar, mas de colocarmos um ponto final ou uma conclusão, evidentemente. Há muito a se pensar
Há muita coisa a se passar. Deve-se ter muito mais contradições para que a ética possa ser pensada. Né? O que a gente pode fazer um exercício de futurologia, caso que não cabe na ciência política, né? Na filosofia, dá para fazer um exercício não de futurologia, mas um exercício de abstração. Então, a questão da abstração é que, no final das contas, claro que a ética ela vem como repensar e repassar algumas questões da moralidade. Né? E aí vem que nós estamos no começo da crise, vem uma crise econômica muito forte aí, a crise sanitária vai se perpetuar durante muito tempo, não vamos ter ilusão, tá certo? Então, a ética ela vai ser necessária nesse sentido, de colocarmos as coisas, né, em cima da mesa, de colocarmos todas as cartas em cima da mesa e dizer, e aí, o que é ser brasileiro, o que é que nós queremos do Brasil, né? E esse tal do patriotismo que se coloca, que não existe essa palavra, é péssima, tá? Mas de se colocar a ideia de que, ok, devemos pensar o Brasil, né? Não como patriota, mas como cidadão, tá certo? Então, desculpa, Marcelo, mas eram muitas questões, eu tentei resumir o máximo possível. Espero que tenha ficado claro e agradecer a todos vocês, Aninha, tá? Obrigado, sempre muito bom estar com vocês, as pessoas que estão todas aqui, obrigado pelas palavras, tá? Para todos vocês aí que colocaram, tá? Amo todos vocês, tá certo? Valeu, fique com os deuses aí. Obrigada, Marcelo. Opa, valeu. Bom, galera, vamos nessa. Eu tô todo suado aqui, parece que eu tô correndo uma maratona, tentando falar, e são muitas questões, são muitas, então já vou pedindo desculpa antecipadamente se eu não conseguir abarcar tudo. É pouco tempo e muito o que falar, né? Então a gente está aqui tentando se virar nos 30. Os comentários, eu agradeço todos os comentários que foram feitos aí, as perguntas, desculpa se eu deixar de responder algum. Forte abraço para todos e todas aí. Eu vou tentar arrecadar aqui alguns comentários, mas, claro, sem tentar esgotar todos. Grande abraço para a GNL, concordo contigo demais quando você fala da questão de direitos humanos. A violação de direitos humanos, né, no Brasil é rotineira, é côncavo e convexo, acho que isso fica patente. Acho que foi comentado o Gabriel quando falou da China comprando portos. Eu me lembrei vocês estão querendo chamar Everton para cá, é sério que vocês estão querendo fazer isso, porque já não tem tempo, e Everton aqui, aí que não ia ter tempo mesmo. Mas é claro que eu estou brincando aqui, ele seria um excelente interlocutor aqui, debateria lindamente com a gente, né, cairia como uma luva, mas nessa hora, Gabriel, eu lembro de Everton, quando o Everton brincando fala, amigo, é selva. Então, uma das coisas que, na minha modesta opinião, sem querer dar uma de Nostradamus aqui, de ter bola de cristal, uma das coisas que a pandemia vai acelerar, vai, digamos, precipitar, é a questão da hegemonia econômica chinesa, né? E já junto com uma pergunta que o Paulo deixou mais acima, quando ele pergunta exatamente quanto a esse papel, né, do Estado na economia, acho que a pandemia, sim, vai levar a China a alcançar a pole position, o primeiro lugar do pódio, no que se refere à economia internacional. E os países, os Estados nacionais vão pagar uma conta amarga, por ter seguido esse neoliberalismo, né, vão pagar uma conta amarga com a questão da desindustrialização, de terceirizar para outras fronteiras atividades essenciais da economia que nunca antes estavam fora do contexto nacional, né? Então, até os Estados Unidos da América vai sofrer com isso, né? E aí o Donald Trump até surfou essa onda, tentando dizer, não, o iPhone agora vai ser produzido nos Estados Unidos. Então, você está vendo aí essa batalha assim, não sei se num futuro breve a gente viverá esse momento de voltar à questão do desenvolvimentismo, né? O desenvolvimentismo nacional, um pouco a lá o Lord Keynes, né? Pode ser que seja um economista que volte à crista da onda. Não sei, eu estou falando alto, estou pensando alto aqui, né? Respondendo efetivamente a pergunta que a Ana Mônica deixou, da questão das relações internacionais, qual é o futuro, né? É difícil, né, prever, mas nesse ponto eu acho que a história nos ensina, né? A história nos ensina. Eu falei do pêndulo desse nacionalismo e do internacionalismo. É aguentar, a gente está vivendo esse esfacelamento das relações internacionais multilaterais, como você bem colocou.
as relações internacionais para os próximos anos existirão em um outro modelito, em um outro formato, muito mais bilateral, fugindo dos processos de integração que a gente viu na década de 90, no início dos anos 2000. Então, vocês estão vendo o desfazimento do Mercosul, vocês estão vendo o desfazimento da União Europeia, né? Não está a mesma coisa que era antes. Então, você vai ter uma nova modalidade de relações internacionais mais nacionalistas, mas um nacionalismo aberto ao bilateralismo, e eu diria um pouco mais regional, no sentido de que você vai ter o alinhamento, nem que seja ideológico, né? Nem que seja ideológico de determinados países. Então, como eu falei, montou-se no mundo um eixo nacionalista chamado Estados Unidos, Brasil, Israel, Hungria, Turquia, né? E outros países que aí vão, né? Então, você tem a formação dessas alianças. É que nem jogar War, né? Quando o jogo de War demora 10 horas, por quê? Porque quem está ganhando começa a ter aliança contra ele. E aí você vai montando novas forças de poder. A velha, tão famosa balança do poder, né? Da ciência política e das relações exteriores. Então, assim, muita coisa para falar. Eu estou ficando aqui já exausto, né? Digamos assim, estou ficando esbaforido. Para terminar, já que Jordão fez isso também, eu vou fazer o Clube do Livro. Eu vi que tinha alguém perguntando sobre indicações de obra. Eu indico, tá? O Mário Lozano fez um livro falando sobre a relação entre Humberto Campagnolo e o Hans Kelsen dentro da escola do Instituto de Direito Internacional de Genebra. Recomendo muito. Chama-se Direito Internacional e Estado Soberano. Um excelente livro para quem quiser se apropriar do direito internacional. E o outro livro é uma perspectiva mais atual, mais de vanguarda, é do Anderson Vichinkevski Teixeira, que fala sobre a teoria pluriversal de direito internacional. Quem quer superar essa questão do nacional e estrangeiro pode gostar da leitura do Anderson Vichinkevski, que é baseado num grande expoente do direito internacional na Itália, chama-se Danilo Zollo, da Universidade de Florença, né? Então, são excelentes leituras. Meu povo, desculpe aí se eu deixei de falar com alguém, se eu deixei de responder alguém, era o que dava para fazer, tá? Grande abraço, forte abraço a todos e a todas. De novo, Marcelo, o livro? O livro, o primeiro. Então, assim, forte abraço a todos e a todas. Obrigado pelas palavras de carinho que vocês teceram aí comigo. Sintam-se abraçados e abraçadas. Cuidem-se, fiquem em casa, tá? Isolamento social é a única forma de prevenção do vírus, tá? Então, não me chamem não que eu venho, viu? Abraço, tchau. Obrigada, Marcelo. Passo a palavra, então, para Rodrigo, para tecer as considerações finais da Unicim. Obrigado, professora. E é uma grande honra, né, esses grandes profissionais terem sido os meus professores. Só que pelos comentários a gente pode ver o grande carinho que vocês têm. Muito obrigado pela participação, pela palestra. E, basicamente, eu acho que é importante ressaltar que esse espaço que a gente está tendo é um espaço democrático e é um espaço que a gente tem que lutar muito para que ocorra mais, não apenas em âmbito acadêmico, mas em qualquer espaço que assim venha a ser acolhido, porque o momento que estamos passando é um momento histórico, mas ainda é um momento de muita luta, não apenas social quanto política, e é muito importante realmente esse diálogo, essa conversa, e por isso que eu acho, e eu tenho a plena certeza que talvez seja até hoje que eu estou na Unicim, porque a Unicim sempre abordou isso de uma forma estrangeira, histórica, nacional. E por isso que, se você gostou desse debate que foi tão rápido, vá para a Unicim, que são vários dias de simulação, inclusive, coincidentemente, todos os professores aqui presentes já cuidaram de algum comitê ou participaram, e agora a Ana Mônica está coordenando o projeto. Então, para mais novidades, acessem nossas redes sociais, tem muita coisa bacana, muitos comitês históricos inéditos para a próxima edição. E apenas um aviso, né, extraoficial, que a Unicim de praxe, ela sempre ocorre em agosto, desde há 14 anos realmente segue esse ritual, mas devido a todos os acontecimentos e até a aliança nordestina que existe entre as mãos de outros estados, a Unicim vai ser adiada, uma data indefinida, infelizmente, mas não temos o que fazer, até pelo bem-estar de todos. Mas
reforçando as palavras do professor Marcelo, fique em casa, que o isolamento é a única opção no momento. E muito obrigado. Muito obrigada, Rodrigo. Eu queria dizer que, desde já, fica o convite para continuarmos essa discussão, mais tardezinhas filosóficas, né? Alguém colocou aí, achei bacana a expressão. Fico à disposição de todos, né? Para qualquer canal, seja no UniRN, seja em outras plataformas, como a do Docentes Livres, que também é uma plataforma democrática, onde a gente pode debater. Vou fazer o pedido para que vocês sigam nossas redes, o Instagram, @Unicim, ou @Docentes Livres, né? Quem quiser me seguir também, @NaMonicaMF, mas mandem perguntas, vamos tentar manter essa corrente sempre aberta a diálogos, e esses diálogos, eles são muito importantes para o nosso país, para o mundo. Nesse momento, é o momento da gente pensar, é o momento da gente refletir. Eu queria agradecer a todos os que colaboraram. Gente, foi muito bom, tivemos aqui 135 pessoas, então queria agradecer a cada uma por cada palavra de incentivo, por todas as perguntas, e dizer que se por acaso seu comentário ou sua pergunta não foi contemplado, pode entrar em contato com a gente, tá? Que a gente responde em separado, por e-mail ou pelas redes sociais. Muito obrigada, Mariana, pelo todo o suporte da extensão que foi dado, tá? Agradeço também a coordenação do curso de Direito do UniRN, pelas professoras Úrsula e Adriana, e fiquem em casa, que tudo vai dar certo no final.